Graça e paz a todos, amém? Curva a tua cabeça, vamos orar primeiro. Senhor, mais uma vez pedimos a tua graça, pedimos que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor nos dê graça para entender tua palavra, para que tua palavra entre nos nossos corações e que te adoremos, pois esse é nosso objetivo. Esse é o único objetivo da nossa vida, é te adorar, é cultuar o Senhor. É dessa forma que nosso coração deve ser guiado. Por isso, nos conduz para ti, nos conduz na tua palavra e que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Meu propósito com os irmãos está até aqui, né? Pronto, aí é até o capítulo 14, né? A gente vai fazer um panorama, né, do livro, obviamente, não tem como a gente analisar versículo por versículo, detalhe por detalhe, porque a gente leva isso, acho que até o final do ano, né? Então, a gente vai fazer um panorama do capítulo 1 até o capítulo 14. O título da mensagem é Os propósitos de Deus diante da limitação humana, né? Os propósitos de Deus diante da limitação humana. Os capítulos de 1 até o capítulo 14 aí de Êxodo. Primeiro a gente precisa, vamos dizer assim, fazer uma pergunta, né, em cima desse texto, né, ou em cima do tema. Será que a gente, de alguma forma, pode guiar, vamos dizer assim, para usar um termo mais moderno, né? Será que a gente, de alguma forma, guia a mão de Deus? Né? Será que a gente, de alguma forma, né, como eu já ouvi por aí, a gente tira a caneta da mão de Deus e escreve nossa própria história, né? Ou, como também já ouvi, né, mais absurdo ainda, colocar Deus na parede, né? Uma vez eu vi um bispo, né, na TV dizendo que aquela história, né, daquela mulher que ia caminhando, e aí o Jesus e os discípulos iam caminhando, e aquela mulher gritando, né, Senhor, né, minha filha está terrivelmente endemoniada, e aí Jesus volta-se para ela e diz assim, olha, não é bom tirar o pão dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos, né? Aí o bispo, né, disse o seguinte, olha, naquele momento, né, aquela mulher usou a sua fé, tremenda fé, e deixou Jesus sem ação, né? Deixou Jesus, vamos dizer assim, numa espécie de uma saia justa, né? Jogou Jesus, vamos dizer assim, na parede, né? Então, de alguma forma, né, que a gente não entende como, aquela mulher, segundo esse senhor aí que eu vi, moveu as ações de Deus, moveu o poder de Deus, né? Então a pergunta é essa, né? Será que de alguma forma a gente, seja com nossa fé, seja com nossa limitação, seja com nossa incredulidade, ou seja lá com santidade, seja lá o que, a gente consegue mover as ações de Deus? O que a gente vai ver em Êxodo é que isso não é possível, isso é impossível. Não somente Êxodo, né? Tem outros textos da Bíblia que descrevem isso, mais precisamente, né, que eu recomendo aí a leitura do profeta Ezequiel com o profeta Isaías, né? Você vai ver de uma forma bem clara isso, né? Muito bem. Qual é a nossa, vamos dizer assim, qual é o norte, né? Qual é o rumo que a gente vai tomar, né? Eu vou dividir a mensagem em 4 partes. A primeira parte, a gente vai ver dos capítulos de 1 a 2, a gente vai lidar aí com o tema sofrimento e graça.
Segunda parte, capítulos de 3 a 4, né? A gente vai ver de novo a graça, só que agora você tem mais um ponto, né? Que é o medo, né? Quarta parte, você tem a soberania de Deus e a incredulidade, né? Capítulo 5 até o capítulo 14. E, finalmente, capítulo 14, ainda versículos de 3 a 14, que é a quarta e última parte, que é graça. Então, sofrimento e graça, primeira parte, graça e medo, segunda parte, soberania e incredulidade, terceira parte, e quarta parte é graça. Amém? Então, vamos lá, né? O que eu vou pedir para vocês? Volta aí para Gênesis. Gênesis capítulo 41. Em Gênesis 41, você tem aí a interpretação de José com referência ao sonho de Faraó, né? Vocês lembram das vacas magras, né? Vaca gorda, das espigas. E aí José vai interpretar esse sonho, tá aí dos versículos de 18 a 32, no qual ele afirma que, por exemplo, versículo 25, que Deus... Então José lhe disse: o sonho de Faraó é um só, referido tanto às vacas quanto às espigas. Deus mostrou a Faraó o que há de fazer, né? E aí ele vai anunciar, versículo, por exemplo, versículo 29 a 30, 7 anos de uma prosperidade intensa no Egito e também 7 anos de seca, né? Não somente no Egito, mas em toda a terra de Canaã. O interessante é que, se a gente prestar atenção, quem traz isso é o próprio Deus. Se você prestar atenção, versículo 25, ele vai dizer que é o próprio Deus que vai fazer isso, que ele que vai trazer essa fome na terra, ele que vai dar prosperidade aqui na terra, no caso aqui no Egito, e durante 7 anos, e também vai trazer uma seca durante 7 anos. O que acontece, né? José está no Egito, né? José interpreta esse sonho, Faraó nomeia como governador, e ele é o segundo, vamos dizer assim, o segundo em comando aí no Egito, né? Obviamente abaixo somente aí do Faraó. Passado esse tempo de prosperidade, vem a grande fome, né? No meio dessa grandiosa fome aí, José, ele reencontra seus irmãos, né? Ele faz todo aquele, vamos dizer assim, aquele, abre aspas, teatro, né? Que ele finge que vai prender seus irmãos, enfim, para trazer a Benjamin, para ele conhecer o irmão dele, enfim. Lá no capítulo 46, versículos de 28 a 30, de 28 a 31, José reencontra de novo a sua família. Sua família vai para o Egito. Por que a família de José foi para o Egito? No capítulo 50 aí de Gênesis, ele vai explicar, foi para a preservação da vida. Se José não tivesse no Egito ali, se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, o povo teria morrido naquela terrível seca que o próprio Deus trouxe na terra. Agora, olha que coisa legal. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2, você tem aí a promessa de Deus para Abraão. Abraão seria pai de muitas nações, né? Deus daria a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Versículos aí de 7 a 9 de Gênesis 12. No entanto, lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus anuncia que esse povo da promessa, esse povo da aliança vai ser escravo, num período aí de pelo menos de 400 anos, Gênesis 15, de 13 a 16. E é exatamente no Egito, capítulo 46, agora versículo 3, quando José vai encontrar com seus irmãos, José vai encontrar com sua família, ele está no Egito agora, ele é governador do Egito. Deus diz o seguinte para Israel, no caso aqui para Jacó, versículo 3 de Gênesis 46, e Deus disse:
eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Então perceba, o cumprimento dessa promessa de Gênesis 12 vai ser cumprida no Egito. Detalhe, capítulo 15 diz que o povo vai ser escravo no Egito. Como a gente viu no capítulo 41, Deus trouxe uma fome para a terra. Capítulo 50, Deus diz, o próprio José vai dizer que Deus levou sua família para a preservação da vida. O que é que eu quero que vocês percebam? É que em tudo isso você vê a ação de Deus aí. Você não vê em momento algum a história caminhando aí sem, vamos dizer assim, sem a mão de Deus. Em momento algum. Até a fome que aconteceu aí na terra foi a ação de Deus. Porque Deus queria preservar seu povo e também cumprir sua promessa no Egito. É o que ele diz no capítulo 46. Muito bem, então, o povo está no Egito. Deus, então, vai cumprir sua promessa no Egito, né, tornando, como ele diz aí no versículo 3 do capítulo 46, uma grande nação. Agora sim, vá lá para Êxodo. Êxodo capítulo 1, e aqui a gente entra na primeira parte da mensagem, que é sofrimento e graça de Deus. No Egito descem 70 pessoas, né, como diz aí o versículo 5 do capítulo 1 de Êxodo. Só que o que vai acontecer, né? Um novo rei levantado no Egito, está aí versículo 8. Esse rei não conhecia o José. Ele não fazia a menor ideia quem era José. Né? O que vai acontecer? Ele vê o povo crescendo, ele vê o povo prosperando, né? Ele vê o povo aumentando mais e mais. E ele começa a oprimir o povo. Está aí versículos de 10 a 14, né? De Êxodo capítulo 1. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique, aconteça que, em caso de uma guerra, una-se com os nossos inimigos, lute contra nós e vá embora dessa terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram. Ele vai citar aqui as cidades, né, de Pitom e Ramsés. Então, esse rei que não conhecia José, que foi governador do Egito, começou a oprimir o povo de Israel. Aqui começa o sofrimento, aqui começa a desgraça do povo. Lembrando, quem foi que colocou o povo no Egito? Foi o próprio Deus. Quem foi que disse para Abraão que o povo seria escravo? O próprio Deus. Eles foram para o Egito não como escravos, mas agora são escravos. Mais uma vez, não tem ação aqui sozinha, né, ao acaso aqui. Tem a mão de Deus aqui. O sofrimento, então, persiste, né? Faraó começa a oprimir o povo continua prosperando. O que ele faz? Versículos de 15 a 16. Um decreto de morte. Manda matar todos os meninos que nasceram. Mate todos eles. Deixem vivas somente as meninas. No entanto, como a gente sabe, está aí no versículo 15, as parteiras, né, Sifrá e Puá, temeram a Deus e inventaram, vamos dizer assim, uma historinha lá para Faraó, que as parteiras eram muito fortes, né, então tinham os meninos muito rápidos, quando chegava lá não tinha mais menino. Elas temeram a Deus. Então, o que eu quero que você note é o seguinte, é o sofrimento aqui desse povo. Que povo é esse? O povo da promessa, o povo da aliança, o povo de Gênesis 12, o povo de Gênesis 46, como a gente viu, é o povo da aliança, é o povo da promessa. Deus disse que ia cumprir sua promessa no Egito. E o sofrimento persiste. O sofrimento, como eu disse, desse povo é tremendo. Por que isso aqui é importante? Não é? Vejam, o povo do Egito, aqui no caso, o Faraó, podia muito bem destruir o povo, ou seja, aniquilar todos por completo. Como consequência, a aliança não seria cumprida, ou a promessa que Deus havia feito em Gênesis 12 não seria cumprida.
No entanto, quem está preservando a vida do povo aqui é o próprio Deus. É exemplo disso, você tem aqui as parteiras. E é exatamente no meio desse sofrimento aqui, desse povo da aliança, que surge, então, a graça de Deus. Capítulo 2, versículos de 24 a 25, que diz o seguinte: ouvindo os gemidos deles, Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição que se encontravam. Então veja, mesmo diante do sofrimento, o povo não está só. Deus está vendo aquilo dali. Deus não está alheio ao que está acontecendo com o povo. Embora 400 anos de sofrimento, 400 anos, como ele vai dizer, de escravidão. O sofrimento é grande. No entanto, Deus vê esse sofrimento, Deus vê o sofrimento do seu povo. Deus não está alheio a nada disso aí. E aqui vem uma aplicação, né, para a gente, né, antes da gente prosseguir. Existem várias causas, né, de sofrimento, né, na vida da gente como um todo, né? Uma delas, nossas escolhas erradas, às vezes a nossa própria limitação mesmo de, sei lá, de alguma coisa que a gente vai fazer, talvez a nossa dedicação em algo que a gente planeje não seja o suficiente. E também existe propósito. E esse aqui é o detalhe. Como é que a gente consegue encontrar propósito de Deus no sofrimento? E é exatamente daqui onde a gente tira o nosso consolo. Por quê? Mesmo diante do sofrimento da gente, vou dar um exemplo aqui, a própria história da igreja está repleta disso. Existe um propósito no sofrimento do povo de Deus. Embora, às vezes, a gente não consiga compreender, mas existe. Existe sempre um propósito. Eu acho que talvez o exemplo maior disso seja o próprio Jesus. Ele morreu para nos dar sua salvação. Ele morreu para que a gente fosse salvo. Então, sempre existe um propósito. Por que é bom a gente entender isso? Porque isso nos dá esperança. Por quê? Porque a gente nunca vai estar só. Mesmo diante dos problemas da vida que são grandes, né? A gente nunca vai estar só. Deus está ali com a gente. Embora a gente não entenda, mas Deus está ali. A graça dele está ali com a gente. E como diz o texto aqui, Deus se lembrou da sua aliança. Existe propósito no sofrimento. Existe propósito, existe graça de Deus. Não estamos só nesse mundo. O mundo não caminha sozinho. Deus está conosco, mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. E aqui a gente entra, obviamente, na segunda parte da mensagem, que é, você sai aí da graça, você sai do sofrimento do povo, Deus mostrando a graça dele, Deus se lembrou desse povo, e aí a gente vai aqui para a segunda parte, capítulo 3. Deus levanta um libertador para esse povo, né? Que no caso aí é Moisés. Capítulo 3. A segunda parte aqui a gente vai ver também a graça de Deus, mas tem outro detalhe, o medo humano. Capítulo 3. No capítulo 3 você tem aqui o chamado de Moisés, né, vamos dizer assim, para o seu ministério, né? Deus chama Moisés para libertar o povo da escravidão e levar o povo para uma terra que manda leite e mel, cumprimento de Gênesis 12. Olha o versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Deus aparece então para Moisés numa sarça, né? Uma sarça que pega fogo, mas não se queima, não se destrói, né? Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Se a gente prestar atenção
nas orações que eram feitas no Antigo Testamento, você tinha as orações que eram feitas em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em comparação, você tem as orações do Novo Testamento, que são orações feitas em nome de Jesus, né? Por que isso? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se refere à aliança que Deus havia feito com o povo, Gênesis 12. Em nome de Jesus, é em nome da aliança que Deus havia feito com o povo na cruz. Por isso que a gente hoje não ora mais em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque a nossa aliança é Jesus. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó foi cumprido na cruz. E a aliança agora em nome de Jesus. Não que seja errado, né, orar dessa forma. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No entanto, a nossa aliança não é essa, né? A nossa aliança é em nome de Jesus. Então, as nossas orações hoje são feitas dessa forma, é tanto que quando Deus se apresenta aqui, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já no Novo Testamento, você não tem esse tipo de aparição aqui. Ou pelo menos você não tem esse tipo, vamos dizer assim, de expressão, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Não, em nome de Jesus. A nossa oração em nome de Jesus. Como eu disse, não há nada de errado. No entanto, a nossa oração, a nossa aliança é em nome de Jesus. Então, Deus se apresenta aí a Moisés, mostrando que ele vai cumprir essa aliança, né? Essa promessa que ele havia feito em Gênesis 12. Agora, olha a reação de Moisés, né? Ainda no versículo 6. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Moisés teme aqui. Ele teme a Deus, portanto, esconde o rosto. Há diversos motivos para isso, né? Primeiro, Deus é santo, poderoso. Olhar para a face de um Deus justo, santo, consequência seria a morte, obviamente, né? Limitação humana e tantas outras coisas mais. O fato é, Moisés teme olhar para Deus. Então, grave isso aqui, né? Que isso aqui vai ser importante para o restante. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus. Aliás, versículo 10, né? Deus manda Moisés para o Egito, né? Para libertar esse povo. Versículo 10, Moisés responde: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então você tem aqui a segunda reação de Moisés, né? Que é basicamente o seguinte: primeiro, você tem obviamente aqui Moisés dizendo para Deus: eu não tenho poder e força suficiente para libertar aquele povo, né, grandioso das mãos de Faraó. Eu fugi de lá, né, com medo. Então você tem essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira resposta para isso, né? No entanto, acho que a segunda resposta seria a ideal, que é medo. Ele está com medo da missão. Ele está com medo de cumprir o que Deus está dizendo aí no versículo 10. A gente vai ver isso mais na frente. Tudo nos mostra crer que Moisés aqui está com medo. Óbvio, ele sabe que ele é humano, né? Ele sabe que é só um, né? Ele sabe aí da sua limitação diante do exército, né, de Faraó, diante da quantidade de israelitas que tem no Egito, mas parece que Moisés está com medo aqui. Tudo indica que Moisés teme a missão, teme o chamado de Deus. E isso aqui não é incomum na Bíblia. Você tem o próprio Jeremias, né? Vai dizer que ele não sabe falar que ele é um menino, né? Só que Deus, versículo 12, ele diz que vai estar com ele, né, para cumprir essa missão. Essa missão, está aí dos versículos agora de 13 a 22, é a missão de Deus, não é a missão de Moisés. Moisés é apenas um objeto. É um objeto, um barro, ou um vaso de barro que vai ser usado por Deus. Olha aí, por exemplo, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Certamente vos visitarei. Versículo 17.
Eu vos farei sair da terra da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu. Versículo 20, estenderei a mão e ferirei o Egito. E versículo 21, favorecerei esse povo. Então perceba, quem vai tirar o povo do Egito é Deus. Moisés é apenas um instrumento na mão dele. Não é Moisés que vai lá libertar o povo, é o próprio Deus. Mesmo assim, Moisés tem medo disso. Eu quero que você preste atenção, porque ele sai de um temor a Deus, como a gente viu no versículo 6, e começa a temer a missão. Ele começa a temer agora a circunstância ou os homens, como a gente vai ver mais na frente aí. Olha só, deixa eu colocar aqui. Então veja, Moisés, vamos dizer assim, Moisés ele esqueceu de que ele está lidando com o próprio Deus. Detalhe, Moisés esqueceu da experiência que ele está vivendo naquele momento. Veja, Moisés está diante de Deus ali, ou do anjo do Senhor, enfim. Ele está diante de uma manifestação, ele está diante de uma experiência tremenda. Imagina você aqui, um anjo do Senhor apareça aqui diante de você e diga assim: vá, eu estou lhe enviando para tirar aquele povo. Vá, eu vou estar com você. Então imagina essa experiência aqui. Moisés sai do temor de Deus e começa a temer os homens. Olha agora capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Então Moisés respondeu: mas eles não vão acreditar em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então perceba que ele começa a dar desculpas aqui, né? Primeiro ele diz, né? Senhor, quem sou eu para ir para o Egito libertar esse povo, né? E aí diz: vai, eu vou estar com você, quem vai libertar esse povo sou eu, vá, né? Ele começa o capítulo 4 dizendo, né? Mas eles não vão acreditar em mim. E o interessante aqui é exatamente o oposto que acontece, né? Os primeiros que creem em Moisés é o próprio povo, embora, né? Com o prosseguir aí do aumento aí da dificuldade, eles vão começar a duvidar, mas de cara eles creem logo em Moisés. Perceba que ele começa a dar desculpas. No entanto, Deus responde, né, para ele, né? Versículos de 2 a 5. Aliás, até o versículo 9, né? Deus começa a apresentar sinais, né, para que o povo creia nele, né? Versículos de 2 a 5, você tem a vara e a serpente, né? Os versículos de 6 a 8, você tem aí o fato de Moisés enfiar a mão no peito, né, e tirar, e sair um branco, parece que é leprosa, coloca de novo, volta ao normal de novo. E, versículo 9, o sinal aí da vara, no qual ele vai encostar aí nas águas aí do rio, e elas vão se tornar sangue. Então, você tem todos os sinais. Detalhe, Deus está mostrando para Moisés isso aqui. Lembrando mais uma vez, ele está diante de uma experiência com Deus aqui, né? Deus está falando com ele, Deus está mostrando a ele todo o seu poder, né? Veja, Deus é gracioso com Moisés aqui. Mas olha só, versículo 10 aí. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui um bom orador, nem antes, nem agora, que falastes ao teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Qual é a nova desculpa de Moisés, né? Eu não sei falar direito. Eu não sou eloquente, vamos dizer assim, com as palavras. Eu não sei falar corretamente. Então, mais uma vez, ele está dando desculpa. Perceba que o medo aqui dele não é mais de Deus. Ele não está temendo aqui a Deus. Ele esqueceu, pelo menos por um momento aqui, que ele está diante de Deus. Começa a temer aqui a missão, começa a temer os homens, a reação daqueles que ouvirão as suas mensagens, né, ou a sua palavra, né? Só que Deus é gracioso, né? Deus responde para ele, versículos de 11 a 12.
Deus diz que quem dá fala um homem é Ele, é o próprio Deus. É Deus que vai ensinar a Moisés quais são as palavras que ele deve falar diante de Faraó e diante do povo para o qual ele vai. Mais uma vez, no versículo 12, aí do capítulo 4, Deus diz: então vai agora e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deve falar. Veja, Deus vai estar com Moisés aqui, ele não vai estar só nessa missão. Você vê, né, como Deus é gracioso, né? Mesmo diante aí vamos dizer assim, dos medos, né, de Moisés, Deus ainda age com graça, né, diante dele. Muito bem, só que não para por aí, né? Versículo 13, ele porém diz: ah, Senhor, peço-te que envie outro que queira enviar. Então perceba, lembra do que eu falei com vocês lá no capítulo 3, lá na altura lá do versículo 11, quando Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Lembra? É medo aqui. Todo o contexto aqui é medo, ele está temendo a missão. Ele sai do versículo 6 do capítulo 3, de temor a Deus, para começar a temer aqui aos homens, começar a temer a sua própria missão, né? A reação de Moisés é: envie outro. Ele está com medo aqui, envie outro. Na mente dele, quem vai libertar o povo é ele, mas não é ele. Ele é apenas um objeto nas mãos de Deus, né? E óbvio, né? Deus aí vai se ir com ele, né? Está aí versículos de 14 a 17. Mas mesmo assim, no meio dessa ira de Deus aí com Moisés, Deus ainda age com graça, né, diante dele, né? Então, ele volta para o Egito, está aí versículos de 18 a 31. Agora, preste atenção nos versículos 30 e 31. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Lembra o que Moisés falou? Eles não vão crer em mim. Eles creram aqui, né? Deus mostrou todos os sinais. O incrédulo aqui, no meio de tudo aqui, era o próprio Moisés, não o povo, né? Por causa do medo dele, ele não conseguiu acreditar que era o próprio Deus que estava enviando ele, né? Perceba, ele sai do temor a Deus, teme os homens, diz que o povo não vai acreditar, mas na realidade quem não está acreditando é ele. E aqui como a gente vê a comparação, né? O povo crê diante dos sinais que ele realizou, e Moisés não creu. Moisés foi o primeiro a ver os sinais e não creu, ou teve medo no caso aqui, né? Então ele volta para o Egito e vai para Faraó, capítulo 5, versículos de 1 a 4. E aqui a gente entra, obviamente, na terceira parte, né, da nossa mensagem. Então perceba, mesmo diante da fragilidade, vamos dizer assim, da fé de Moisés, né? Mesmo diante da fragilidade dos temores que ele tinha diante da missão, Deus mesmo assim vai realizar aquilo que ele quer. É isso que eu quero que você perceba. Se sai aqui de um sofrimento terrível do povo, Deus está ali com o povo. Deus está prometendo que vai livrar aquele povo. Deus chama Moisés, aparece para ele, em toda aquela manifestação grandiosa que o próprio Moisés chega a dizer que é algo espantoso. A sarça pegando fogo, mas não se destrói. Ele está vivendo toda essa experiência. No meio dessa experiência, ele começa a temer.
e não a experiência que ele está tendo, não ao Deus, não a manifestação da divindade no qual ele está presenciando, mas ele está olhando para os homens, ele está olhando para a dificuldade da missão no qual ele vai enfrentar. Mesmo assim, Deus é gracioso, mesmo assim, Deus vai cumprir aquilo que ele planejou. Deus vai cumprir a sua promessa de Gênesis 12, vai livrar esse povo, porque, como eu disse, Deus não depende da limitação humana, Deus não depende da nossa incredulidade. Ele é Deus e faz exatamente o que Ele quer. E é exatamente aqui que a gente entra na terceira parte, que é soberania de Deus e incredulidade. Capítulo 5. Moisés então chega aí diante do faraó, dizendo o seguinte: Deus mandou você, faraó, para que você deixasse o povo, o meu povo, ir para o deserto, me cultuar. Só que olha a resposta aí do faraó, versículo 2. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei ir Israel. Veja, você tem aqui um segundo faraó, ou no caso aqui um terceiro, né? O primeiro faraó que a gente viu no capítulo 1, aliás, o segundo faraó, né, tinha substituído o primeiro. Aquele faraó do capítulo 1 não conhecia José. Esse faraó aqui, ele não conhecia quem é o Deus de Israel. E é exatamente esse o propósito do que vai se seguir aqui por diante. Deus, além de cumprir sua promessa, ele vai se mostrar, ou no caso aqui, ele vai tornar-se conhecido para as demais nações. Esse aqui é o objetivo de Deus, em cumprir sua promessa de Gênesis 12, ser conhecido de entre outras nações. Esse aqui é o propósito. Versículo 4. Olha a resposta de Faraó, né? Versículo 4 aí, do capítulo 5. Faraó manda o povo voltar ao trabalho, ele aumenta o trabalho ainda do povo. Volta, esse povo está ocioso aí, está dizendo, vamos para o deserto, né? Vamos cultuar ao Deus, né? Esse povo está ocioso, bota esse povo para trabalhar, aumenta mais o trabalho desse povo. E a opressão, obviamente, aumenta, né? Olha só, versículo 9, você tem aí o aumento do trabalho. Versículo 14, você tem já açoites. Versículo 19, de novo opressão. Versículos de 20 a 21, você tem a queixa do povo, na primeira queixa, de muitas que vão se seguir. E os versículos de 22 a 23, que eu quero ler com vocês aqui, você tem a oração de Moisés. Olha só. Ao saírem da presença do faraó, depararam-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhe disse: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando-nos nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviastes? Então perceba, o povo está sofrendo, lembra? O sofrimento vai aumentando mais ainda. Quando Deus envia Moisés para ir diante do faraó, a resposta de faraó: eu não vou deixar vocês sair, não sei nem quem é Deus, para começo de história. Como é que eu vou deixar vocês sair? Tem vários deuses aqui no Egito, eu não sei nem quem é o Deus de vocês, eu não vou deixar vocês saírem, eu vou aumentar mais ainda o jugo sobre vocês. No entanto, olha só, versículo 23. Pois desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e nada fizestes para libertar teu povo. Capítulo 6. Então
o Senhor disse a Moisés: agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma mão poderosa. Está aqui o objetivo. Como é que Faraó vai deixar o povo sair? Diante da grandeza, diante da soberania de Deus, diante do seu poder. E é exatamente o que vai acontecer. Capítulo 7 agora. Moisés e Arão visitam novamente a Faraó. Capítulo 7, versículos de 10 a 13. Né? Ele aparece diante de Faraó e diz: deixa o meu povo ir. Faraó não deixa. Não sei nem quem é Deus, não vai. Não vai, acabou. Né? E aí começa uma série de sinais aqui. Né? Versículo 13. Perdão, vamos ler aí, a partir do versículo 9, que fica melhor aí para um contexto. Né? Quando o faraó vos disser, apresentai-vos algum milagre, né? Isso aqui é Deus mandando, falando com Moisés. Né? Dirás a Arão, toma a tua vara, lança diante do faraó, para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios, os feiticeiros, os magos do Egito também fizeram o mesmo, por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou sua vara, e eles se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão devorou todos eles. Existe um debate aqui nos estudiosos para saber aí o que de fato é essa serpente. Se era uma serpente ou se era um crocodilo, enfim. O fato é, se é serpente ou crocodilo, acredito que seja serpente, né? Só por causa do nome a gente não pode ter certeza, né? Mas é bem provável que seja uma serpente mesmo. Né? A expressão aí é monstro, né? Que é tanim. O fato é, engole as outras serpentes ou a vara, né, dos magos. Olha o versículo 13. Todavia, o coração do faraó se endureceu. Ele não atendeu como o Senhor havia dito. Faraó é um ímpio. Faraó é um ímpio. Se vocês lembrarem de Romanos 1, Deus, como o povo se voltou para si mesmo, né? Se voltou para a idolatria, para a adoração de si mesmo, do seu próprio coração corrupto, Romanos 1 vai dizer que Deus entregou esses homens a si mesmo, para fazer exatamente o que eles querem. Faraó é o mesmo exemplo disso. Todos os sinais que Deus opera diante de Faraó, o seu coração, que já é duro, se torna mais duro ainda, se torna mais incrédulo ainda, mais duro ainda. Aqui é um dos inúmeros exemplos que a gente vai ver aí. Todas as vezes que Deus manifesta um sinal para comprovar que Ele é Deus, diante de Faraó, diante dos outros deuses que há no Egito, o coração de Faraó se endurece mais ainda, como Deus havia dito. Isso é incredulidade. Repito, é só a gente comparar com Romanos 1. Faraó já é um ímpio. E aqui é uma lição importante, né, para a gente, né? E é exatamente esse o efeito do próprio Evangelho. Quando não se crê no Evangelho, ele se torna tanto salvação quanto condenação. Quando você ouve o Evangelho e não crê, você se torna pior do que você já é. A sua incredulidade se torna pior. É exatamente isso aqui. Faraó já é um ímpio.
A sua maldade diante da grandeza de Deus só é multiplicada pela sua própria maldade. A dureza de coração dele aumenta mais e mais. Ele não deixa, como ele diz aí, o povo ir, seu coração se endurece mais ainda, né? Você tem a segunda visita, terceira visita, capítulo 7, versículos de 14 a 21. Você começa aqui as pragas, né? Primeira praga, você tem aí a água se transformando em sangue. Você tem um conflito aí claro da divindade egípcia, Hapi, que é o deus do Nilo, que segundo eles acreditavam era o deus aí da fertilidade, né? E aí a gente vê claramente que esse Deus deles não prevaleceu diante do Deus de Israel. Então você tem Hapi, também havia uma crença, tanto esse Deus Hapi também era relacionado aí com Hecate, eu acho que esse é o nome correto, Hecate, que era a deusa da fecundidade, né? Também conhecida como cabeça de sapo, né? Também, né? Referente também às outras pragas que vão vir. Você tem agora a terceira praga. Então, primeira praga, você tem aí as águas se transformando em sangue. Segunda praga, dos sapos, né? Capítulo 8, versículos de 1 a 15. Terceira praga, você tem aí capítulo 8, versículos de 16 a 19. Você tem os piolhos. E é aqui, né, finalmente, onde os magos entendem, né, que ali tem a mão de Deus. Finalmente, né? Quarta, você tem as moscas, capítulo 8, versículos de 25 a 32. Você tem as pestes aí nos animais, capítulo 1, de 1 a 7. Você tem as úlceras, capítulo 9, versículos de 8 a 12. Chuva de granizo, que é a sétima praga, capítulo 9, de 13 a 35. Você tem os gafanhotos, capítulo 10, versículos de 7 a 10. Você tem aí o eclipse, né, ou trevas, capítulo 10, versículos de 21 a 29. E, finalmente, a derradeira, né, que é a praga e a morte dos primogênitos, né, capítulo 12, versículos, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Em todas essas pragas, em todos esses sinais que Deus operou, todos aparece essa mesma expressão aí do capítulo 9, versículo 7. O coração de Faraó se endureceu. Agora, preste atenção. Deus não dependeu da ação, né, ou, vamos dizer assim, da devoção de Faraó para mostrar sua grandeza. Deus não dependeu da devoção, Deus não dependeu vamos dizer assim, da piedade do seu próprio povo para mostrar sua grandeza. Lembra que Israel também duvidava. A gente vai ver isso aqui é cativeiro aqui ainda. Quando o povo sai do cativeiro, parece que são piores ainda. Deus não depende da nossa devoção para mostrar quem Ele é. Deus não depende da nossa mão, né, do agir da nossa mão para mostrar a sua grandeza. A gente não tem poder, como eu disse no início, para colocar Deus na parede, colocar Deus no seu lugar e nos abençoar, como infelizmente a gente ouve por aí, né? Deus é soberano. Aqui é a ação poderosa de Deus e que tem um objetivo: tornar-se conhecido diante as outras nações. É por isso que ele vai cumprir a sua promessa. É por isso que ele levou o povo para o Egito. É por isso que o povo estava escravo ali. Lembra? Tem um propósito em cima de tudo. Não tem nada só aqui, não tem nada acontecendo aqui, vamos dizer assim, aleatoriamente. Deus está agindo aqui, ó, do começo ao fim. Mesmo no sofrimento do povo, na incredulidade e no medo, Deus está ali, mostrando quem Ele é. Mostrando a sua graça diante da incredulidade dos homens. Olha só, olha o capítulo 14. Capítulo 14, versículos de 10 a 12.
Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então, os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto. O que fizestes conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso, não foi isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Lembra? 10 pragas. Eles viram isso aqui. Eles viram os sinais. Lembra que eles acreditaram primeiro em Moisés? Lembram? E aqui você tem um povo que no meio da dificuldade pergunta para Moisés e pergunta para Deus: por que o Senhor inventou de cumprir sua promessa, nos tirando do Egito e nos trazendo para cá para a gente morrer aqui? Essa é a pergunta do povo. Então perceba, você tem aqui a incredulidade do próprio povo da aliança. Eles viram tudo isso. Eles presenciaram toda a manifestação de Deus. Detalhe, né? As 10 pragas atingiram somente aos egípcios. Não atingiram o povo, não. Nenhuma praga atingiu o povo. E esse povo estava no meio ali dos egípcios. Mas eram preservados. Era Deus fazendo distinção entre o seu povo e o Egito. Então você tem aqui os propósitos de Deus diante da limitação humana. Medo, sofrimento, incredulidade. E por que não dizer aqui a própria idolatria do povo? O povo não consegue crer em Deus. Eles viram tudo isso, toda aquela manifestação, mas não creram. Não creram. Mesmo assim, e aqui a gente vai para a quarta e última parte, Deus age ainda com graça com esse povo. Versículos de 13 a 14, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vocês veem. Versículo 14: o Senhor guerreará por vós, por isso tenham calma. Quem está guerreando pelo povo aqui é o próprio Deus. Lembra? Quem vai tirar o povo do Egito? É Deus. Moisés é um instrumento. Quem está guerreando, vamos dizer assim, para o povo, diante dos deuses do Egito, é o próprio Deus. Eles estão vendo tudo isso aqui. Mais na frente, o mar vai se abrir. Eles vão ver aquele paredão lá de um lado para o outro ali. 10 pragas, eles viram. Paredãozão lá, eles viram. Mesmo assim, não creram. Mesmo assim, seu coração continuava incrédulo. E mesmo assim, Deus agia com graça com esse povo. Mais uma vez, Deus cumpre seus propósitos diante da limitação humana. Somos limitados, a nossa fé é limitada. É por isso que precisamos do nosso Salvador, do nosso mediador. Não temos fé suficiente para adorar a Deus, não temos fé suficiente para nos converter, não temos fé suficiente para viver para Ele, não temos fé suficiente para obedecê-lo. É por isso que a gente precisa de um mediador. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que nós somos salvos, não por meio das nossas obras, mas por meio da graça de Deus. Se dependesse da gente aqui, a gente seria, ou a gente é, como o povo de Israel. Diante da dificuldade, esquecemos. Diante da dificuldade, parece que Deus não existe mais. Diante da dificuldade, olhamos para nós mesmos e nos esquecemos de Deus. Tememos, por exemplo, pregar para alguém. Tememos.
É a mesma reação de Moisés diante do povo. Tememos anunciar o nome de Deus diante do povo. É a mesma reação de Moisés, é a mesma reação do povo diante da dificuldade. Por isso que somos salvos unicamente por meio da graça. Os propósitos de Deus não, ou melhor, os propósitos de Deus não deixam de se cumprir diante da nossa limitação humana. Somos salvos pela graça e somente pela graça. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graça, porque não somos salvos por meio da nossa fé, por meio da nossa devoção a Ti, por meio da nossa força, por meio do que a gente faz. Somos salvos por Tua graça. Te agradecemos porque o Senhor é gracioso com a gente. Mesmo a gente duvidando às vezes, mesmo a gente esquecendo do Teu amor, esquecendo da Tua benevolência, esquecendo de quem é o Senhor, esquecendo que o Senhor é um Deus soberano, é um Deus poderoso, é um Deus que manifesta o seu poder para mostrar quem é. Por isso, nós rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor converta nosso coração mais e mais a Ti, que nosso coração possa estar mais e mais diante da Tua face, cultuando, adorando a Ti, dando a Ti a glória que o Senhor merece. Que nosso coração, que nossa vida possa estar sempre diante de Ti, fazendo unicamente a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, por Teu santo amor. Em nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua graça, e que nossa semana esteja diante da Tua graça, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, oramos. Amém.